A última noite do rei. Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 5. Manter a nossa Bíblia aberta no capítulo 5 do profeta Daniel, o banquete de Beltsazar. Os irmãos acompanham em suas Bíblias, eu acompanho aqui na tela. Infelizmente não dará para os irmãos acompanhar ali no telão. Vamos ler. Diz assim: o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença de 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esse é o famoso banquete de Beltsazar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante, Senhor, da Tua presença neste momento. Estamos debaixo, Senhor, da dependência do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos do toque do Seu Espírito Santo, da iluminação que somente o Senhor pode dar. E pedimos nesse momento que o Senhor nos envolva, que o Seu Espírito Santo nos ilumine a mente, o coração, e que essa palavra, ó Deus, não seja uma palavra vazia, não seja uma palavra humana, mas seja uma palavra que venha diretamente do Senhor, ó Deus, do seu propósito, da sua vontade, para a nossa edificação. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na antiguidade eram comuns os banquetes, as festas, eram orgias, como aquele hino diz, né? Numa orgia nefanda. Então, esses reis, eles eram hedonistas. O que é hedonismo? Hedonismo é a escolha do prazer como filosofia de vida. É mais ou menos o que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma sociedade hedonista. Volta e meia alguém fala assim: o importante é ser feliz, o importante é ter prazer, né? E assim, eram aqueles banquetes, e diversos banquetes eram dados anualmente. E não só na Babilônia, depois nos outros impérios. Nós sabemos, né, dos banquetes na época do Império Romano, nós sabemos dos banquetes que eram dados na época do Império Grego. E assim se sucederam, né, sociedades que tinham essa visão. E nesses banquetes, até nós vemos nos filmes, eles contratavam prostitutas, eles colocavam bebidas para tudo quanto é lado, e os seus convidados, o que eles faziam? Eles queriam ter o prazer de comer de tudo, então eles comiam, né? Comiam muito mais do que podiam suportar comer. Daí eles iam em algum lugar, forçavam o vômito para que esvaziasse o estômago e eles pudessem voltar e continuar a comer aquelas coisas, porque o prazer de comer, o prazer de beber vinho, o prazer de se embriagar, o prazer de se envolver com as prostitutas e aquelas danças de mulheres seminuas, e era aquela festa que para eles era símbolo de alegria. E aqui estava o banquete de Beltsazar. Beltsazar, esses tempos me perguntaram se ele era filho do Nabucodonosor, e eu falei que era, né? Mas foi um erro meu, né? Publicamente peço perdão. Na verdade, ele era filho de Nabonibo, que era filho de Nabucodonosor. Então, quando aparece que
Belsazzar era filho, é porque a palavra filho significa também parente, né? Então Jesus é filho de Davi, significa que é da linhagem de Davi. E o que acontece? Esse Belsazzar, que era o segundo no reino, o pai dele era o rei principal, ele era o segundo regente, ele estava usufruindo de todo aquele poder, e daquela pompa, e daquela riqueza, e daquela festa. E ali naquele lugar, vasos de ouro para tudo quanto é lado, sabe? Quando a gente vai numa festa luxuosa, né? Só que ele pegou, e ele misturou aquela festa, aquela opulência com as coisas de Deus. Teve um determinado momento na festa que ele dá uma ordem: busque os utensílios que foram pegos do templo do Senhor lá em Jerusalém e tragam aqui para que nós possamos beber. Então ele começou a misturar. É mais ou menos o carnaval, né, de hoje em dia. O carnaval enquanto festa, enquanto pessoas nuas, enquanto coreografias que são feitas, né, para o prazer, para a alegria, para a festa. É uma parte que desagrada a Deus, mas quando eles começam a misturar as coisas de Deus no carnaval, os irmãos percebem isso? Que eles pegam e colocam agora Jesus, alguém simbolizando Jesus desfilando. Eles pegam Jesus sendo arrastado por um Satanás, né, no meio da avenida, e começam a fazer essa mistura, esse sincretismo, e ao mesmo tempo adorando os seus deuses, e fazendo as orgias, e usando os símbolos cristãos. Na verdade, essas coisas começaram a acontecer aqui também, né? Então, esse rei pede: tragam os vasos de ouro, tragam as coisas de Deus. E ali misturaram com idolatria, bebedeira, prostituição e orgias. Que coisa, né? Que coisa terrível. Só que tem uma questão. Mal sabia ele que o pai dele, naquele exato momento daquela festa, estava sendo derrotado pela média, pelos medos. Porque enquanto ele estava ali, naquele ambiente palaciano e festivo, o pai dele estava numa batalha terrível, o avô dele, Nabucodonosor, já tinha sido derrotado, e o pai de Belsazzar estava sendo humilhado e morto numa batalha. O curso do rio que protegia a cidade onde estava este rei fazendo aquela festa tinha sido já desviado pelos inimigos, e os portões e os muros da cidade já estavam caindo abaixo. E ele estava onde? Festando, fazendo uma grande festa. O Império Babilônico estava no seu último dia de glória. E ele estava fazendo uma festa, ignorando os acontecimentos periféricos, as coisas que estavam fora da alçada do seu conhecimento, do seu entendimento. Ele não sabia disso. Outra coisa que ele não sabia, que faltava muito pouco para alguns soldados medos entrarem naquela festa e apunhalarem o rei, ceifando a sua vida, para entronizar o novo rei, que se chama Dario. Ele mal sabia que enquanto ele estava bebendo vinho, que enquanto ele estava dançando, que enquanto ele estava envolvido com as prostitutas, estava ali com as suas concubinas e esposas, seus milhares de amigos,
o tempo estava chegando ao fim e aquele seria, ou aquela seria a última noite da sua vida. A sua vida se acabaria naquele dia. Que coisa terrível, né? Tem muita gente vivendo dessa forma. Tem muita gente sem saber que aquele momento de prazer, que aquele momento de alegria, que aquele distanciamento de Deus, que aquele afastamento das coisas que realmente valem a pena, na verdade retratam apenas que eles estão vivendo sem saber o último dia das suas vidas. Se você soubesse tudo isso, como você viveria o último dia da sua vida? Porque no mesmo dia do banquete, foi o dia que ele morreu. No mesmo dia do banquete, foi o último dia da Babilônia. Como que você viveria? E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que você pode viver nos banquetes carnais da soberba e arrogância e distanciado de Deus. Hoje nós olhamos aqui, tem muita gente que não está aqui. E talvez estejam realmente fazendo coisas que agradam o seu coração. Talvez estejam numa festa, talvez estejam assistindo um programa favorito de televisão, talvez estejam entediados porque não sentem mais prazer nas coisas de Deus. Podem estar fazendo milhares de coisas. Mas talvez hoje também seja o último dia dessas vidas. Nós não sabemos. Ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensina que quando o Filho do Homem vier, porque há duas maneiras de nós partirmos, né? A primeira é morrermos. Com quantos anos nós podemos morrer? Eu posso pensar, estou com 58, devo ter mais uns 30 anos de vida. Ou 40. Eu estava vendo esses dias um pregador que eu ouvia quando eu tinha, na minha juventude, nos anos 80. E hoje ele está com 87 anos de idade. Ele nasceu em 1935. E daí, por curiosidade, eu fui ver na internet como é que andava aquele homem. E sabe o que ele está fazendo aos 87 anos de idade? Pregando o Evangelho, pregando com vigor, pregando com entusiasmo, pregando com alegria. E eu fiquei feliz, eu pensei, eu quero isso. Eu quero chegar aos 90 pregando, e ele em pé, e andando para todos os lados, e cantando. Porém, ninguém pode saber. Tem um pastor que eu prezo muito, que morreu ano passado, 50 anos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Tudo está nas mãos do Senhor. Então nós podemos ir pela morte, mas também pode acontecer de ser o nosso último dia, Jesus voltando, o toque da trombeta, o arrebatamento da igreja. E Jesus, ele diz o quê? Que nos dias do Filho do Homem, serão dias como os dias de Noé. Como que foram os dias de Noé? Noé é chamado do pregoeiro da justiça. Era um pregador incansável, anunciando aquilo que Deus havia colocado no seu coração, construindo aquele barco de salvação para aquele povo. No entanto, o povo rejeitava, no entanto, o povo zombava, no entanto, o povo não dava ouvidos, no entanto, o povo não acreditava na mensagem, e cada um andava pelo seu próprio caminho, e Jesus disse que casavam e davam-se em casamento.
estavam nas suas festas, estavam nos seus compromissos, e mal sabiam que quando Noé entrasse na arca, o próprio Deus fecharia as portas da arca, impedindo a entrada de qualquer pessoa que tivesse rejeitado a proclamação. Jesus também diz que quando vier o Filho do Homem, o mundo estará como Sodoma e Gomorra. Qual que é a característica de Sodoma e Gomorra mesmo? Qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? Deus um dia olhou para Sodoma e viu que o pecado dela era terrível e mandou anjos para avisar a Ló. E aquele povo de Sodoma, vendo aqueles homens, aqueles anjos em formato de homens, chegaram e disseram: onde estão aqueles homens? Porque nós queremos ter relações com eles. Era uma cidade de homens. Tanto que a palavra indica o relacionamento até os dias de hoje. E nós vivemos numa época também em que tornou-se uma prática que tem sido aceitada, incentivada e estimulada. Até o povo de Deus, não obstante o fato de que Deus disse, não herdarão o reino dos céus, porque estão em pecado. Mesmo a Bíblia dizendo assim que, por causa da sua rejeição de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos e recebendo em si mesmo a retribuição justa pelos seus pecados praticados. Mesmo a Bíblia sendo tão clara assim. Hoje nós temos igrejas que aceitam a prática. E a igreja, com aquele tipo de amor que o Israel falou agora há pouco, que não é amor, que é libertinagem, em nome do amor, desobedecendo a Deus, em nome do amor, afrontando a Deus, em nome do amor, rejeitando o que é explícito e claro na palavra de Deus. Quando Jesus vier, último dia, a sociedade será como Sodoma e Gomorra. Estarão com essas práticas. A Bíblia diz assim, Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Porque a fé foi substituída por pensamento positivo. A fé não mais fundamentada nas Escrituras. A fé transformada em confissão positiva, em magia. A Bíblia diz também que os homens serão amantes de si mesmos e que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Talvez hoje, irmãos, quando a gente olha isso, talvez hoje nós estejamos vivendo o nosso último dia aqui na terra. Porque tudo está acontecendo. Como que você viveria o seu último dia? O rei Belsazar não sabia. E no último dia da vida dele, ele estava em festa, em orgia, em bebedeira, em promiscuidade. Ele estava longe das coisas de Deus. Mesmo tendo ele a oportunidade de ter ouvido um grande profeta que poderia conviver com ele no palácio. Quem que era esse grande profeta? Daniel. Agora, muito embora Daniel tenha sido aquele homem que revelou os sonhos de Nabucodonosor, seu avô, muito embora Daniel
tenha sido aquele homem que teria vivido naquele período mais de 60 anos, ele estava com 66 anos, na época desse rei, com tantas oportunidades que esse indivíduo tinha de ter contato com alguém que proclamaria a palavra de Deus. Depois nós vemos no texto que sequer ele conhecia Daniel. Porque muitas vezes Deus dá oportunidades. Essa igreja plantada nesse lugar é uma oportunidade para esse bairro. Todos os domingos, toda sexta, palavra de Deus proclamada. E alguns nas suas orgias, outros na sua indiferença, outros nos seus cobertores, outros na sua televisão, sem saber que talvez hoje seja o último dia das suas vidas, sem saber o que está acontecendo lá fora. Este homem não sabia que o seu pai estava morrendo na batalha e que aquele reino grandioso estava vivendo o seu último dia, porque passaria para os medos. Como que você viveria se você soubesse que hoje seria o seu último dia? Na cegueira espiritual, incapacitado de entender a revelação do Altíssimo. Foi o que aconteceu com esse rei. Vamos ver? Lá no versículo 5, não vai aparecer ali, né? Os irmãos vejam nas suas Bíblias, diz assim: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Que desgraça! Já pensou alguém viver o último dia, o último momento da sua vida, cego espiritualmente, sem a capacidade de entender a revelação do Altíssimo? Deus estava se revelando, o mesmo Deus que escreveu lá na rocha os mandamentos, lá no Monte Sinai. De repente ele se manifesta e escreve uma mensagem na parede, mas o cara não tinha se preparado, ele não sabia, ele não tinha sensibilidade espiritual, ele não tinha a possibilidade de compreensão das coisas espirituais. Ele estava cego espiritualmente, assim como aqueles que estavam à volta dele, e por isso ficaram apavorados diante da palavra de Deus. Cego para as coisas de Deus, cego para o transcendente, cego para os escritos de Deus. Eu creio que a pior desgraça é no último dia da sua vida você descobrir que você não está preparado espiritualmente. Você não tem o discernimento.
Você não tem aquela intimidade com Deus, aquela comunhão. Você não tem aquele espírito tenro que percebe a presença do Espírito Santo no ambiente. Você não tem a capacidade de ler a palavra espiritual e tê-la discernida no coração, porque você não se preparou. Aquele homem, diante da revelação de Deus, diante da palavra de Deus, diante da manifestação sobrenatural de Deus, a única coisa que ele conseguia fazer era tremer, era os joelhos tremer, era ficar apavorado, era ficar angustiado. Que coisa terrível. A pessoa é insensível, endurecido no coração, entenebrecido, isto é, em trevas da mente, morto espiritualmente. As piores mortes são aquelas em que a pessoa não está preparada espiritualmente. E muitos, como última palavra e último suspiro diante da morte, gritavam: estou indo para um abismo escuro, impenetrável, porque é o salto para o desconhecido. Eu me lembro do meu pai antes de morrer, um pouquinho antes, um dia talvez, nos dias que precediam a sua morte. Em alguns momentos ele falava assim: agora, mas já. Ele não estava falando com ninguém, né? Minha mãe presenciou isso. Daí a minha mãe chegou para ele e disse assim: Aníbal, se você partir, você está preparado para ir ao encontro do Senhor? Daí o meu pai, ele tinha dificuldade de falar devido ao mal de Parkinson, ele fez assim para ela. Daí o que aconteceu? Depois ele disse: Margarida. Ele balbuciava, né? Eu vi um jardim tão lindo, tá? Lugar lindo. E daí um dia ele falava consigo mesmo, né? Acho que falava com alguém. Eu creio que os anjos até preparam esse momento da nossa, né? Porque os anjos são os ceifeiros, diz a Bíblia, né? E ele falou assim: estou preparado, eu vou, agora eu vou. E daí, logo em seguida, ele foi. Discernimento das coisas espirituais, né? Capacidade de enxergar além desse mundo e dessa vida. Quando Deus se manifesta, capacidade de enxergar, capacidade de ver, sensibilidade, é isso que está falando o texto. E é isso que este homem não tinha. O rei Belsazar não tinha. Porque as prioridades dele eram outras. Os caminhos dele eram caminhos distanciados de Deus. Como é gostoso sentir o Espírito Santo e a presença do Senhor. E como tem gente que é dura e não consegue. Esses dias eu falei, né, do homem exterior, do homem periférico, do homem interior, né? Que o pregador ele tem que quebrar o homem exterior, pedindo que Deus o faça, com o martelo que esmiuça a pedra, que é a palavra de Deus, para que o homem periférico seja tocado, mas esse homem periférico precisa ser quebrado, para que toque lá no homem interior, tocando lá no homem interior. Daí é glória, né? Daí é uma coisa extraordinária. Esse homem não tinha isso. No último dia da sua vida, será que você
vai passar na cegueira espiritual, indo para o desconhecido, incapacitado de entender a revelação. Os dedos escreviam na parede, aquela mão apareceu, e esse homem incapaz de entender. Se hoje fosse o último dia da sua vida, será que seria como o rei, que morreu manifestando a incapacidade absoluta de aprender com a experiência dos seus pais? Olha só o que diz o texto, vamos ler, versículo 17, diz assim: porque o rei, ele acabou, pelo conselho da sua esposa, chamando Daniel. A esposa dele disse assim: tem um homem que pode dar o significado dessas palavras que foram escritas na parede, o nome dele é Daniel. Ele falou com Nabucodonosor, o teu avô, ele revelou os sonhos, chama ele. E daí ele chamou Daniel. Ele não conhecia Daniel porque ele falou: é você que revelou os sonhos para o meu avô? Deu Daniel: foi meu Deus que me deu a revelação. E daí Daniel, na presença de Belsazar, diz o seguinte: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porque o rei tinha prometido um monte de coisa para quem revelasse o que foi escrito, né? Ele disse: eu não quero isso. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. O que significa isso? Significa que ele sabia de tudo isso. Por causa da história do seu avô, por causa da história do seu pai. Ele sabia que um dia o avô dele tinha comido grama. Ele sabia que um dia o avô dele tinha sido tocado por Deus e o coração modificado para um coração animalesco. E que era por causa do orgulho que o avô dele tinha passado por isso. E Daniel fala e diz: e tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Belsazar não aprendeu com a história dos pais. Belsazar não aprendeu com a história do avô. Belsazar rejeitou. Sabe que nós, pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. É da nossa experiência imprimirmos no coração dos nossos filhos o temor de Deus, a reverência ao Senhor. E os filhos têm a responsabilidade de ver, ouvir e seguir o exemplo dos seus pais. Belsazar ignorou. Sabendo que tudo aquilo acontecera com seu avô,
por causa do orgulho. Mesmo assim, ele manteve no próprio coração um orgulho tremendo que o fez cair, distanciar-se. Eu fico olhando aqui a Fernanda, né? O Guilherme hoje não está conosco. Olha a responsabilidade, teu avô é pastor, né? E um dia, Deus olhou para um jovenzinho tocando sanfona no baile, cantando música gauchesca, sei lá o que ele cantava, música caipira, e lá no meio daqueles que bebiam, daqueles que fumavam, daqueles que estavam em festas, Deus olha para aquele menino e diz assim: vou resgatar esse homem. Por quê? Porque eu quero fazer dele um homem de Deus. E este homem de Deus vai testemunhar para os seus filhos, suas filhas. E elas serão mulheres de Deus. E estas mulheres terão filhos. E este homem que eu estou resgatando, que agora é só um menininho, vai ser luz. É estultícia não aprender com os pais, com os avós. Minha mãe estava numa família lá que adorava santos, que bebia cachaça em homenagem ao santo, né? Colocavam cachaça na boca da criancinha, em homenagem aos santos. E um dia ela ficou sozinha neste mundo, foi para uma casa, e naquela casa ela era maltratada, dormia numa caixa. Deus olhou para ela e disse assim: essa mulher, essa moça, essa menina, eu vou resgatar, eu vou colocar ela numa casa onde ela aprenda de Jesus, onde ela tem a ação do Espírito Santo, onde ela tem educação, onde ela possa ir para a igreja, onde ela possa aprender a Bíblia, porque ela vai ser formada, e essa mulher, ela vai se casar com um homem que ia lá no sítio, um homem simples que eu também resgato, vou juntar para que tenham filhos, e eles possam ensinar seus filhos, para que tenham netos, e eles possam ensinar seus netos, para que sejam homens de Deus, para que sejam mulheres de Deus. E ai de nós, de não aprendermos com a experiência dos nossos pais, dos nossos avós. Belsazar, Daniel teve que dizer assim para ele: e tu, Belsazar, que és filho de Nabucodonosor, aquele que comeu grama até reconhecer que Deus é Deus, você não se humilhou, não humilhou o seu coração, ainda que você soubesse de tudo isso. Às vezes os mais antigos repetem a mesma história, né? Talvez o pastor Brasil repita a mesma história algumas vezes, não sei. E eu fico pensando, Deus colocando no coração, repete para ver se aprendem. Repete para ver se aprendem. Que coisa terrível é não aproveitar as oportunidades que Deus dá. Aí Daniel, chegou o momento dele dar a interpretação, né? Ele pega e diz assim, a partir do versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este é, pois, o escrito que escreveu. Daniel está falando para o rei. Mene, mene, tekel, ufarsim, que significa, esta é a interpretação. Daniel está dizendo ao rei. Mene significa, contou Deus o teu reino. E acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino
e dado aos medos, que por sinal já estavam entrando pelos portões da cidade, e aos persas. Deus escreveu na parede, se revelou, sabe? Meu maior temor nesse momento é que aquela mão que escreveu os 10 mandamentos, aquela mesma mão que escreveu por misericórdia na parede essa mensagem de juízo sobre a vida de Beltsazar, neste mesmo momento esteja em algum quarto de algum filho, de algum neto, de algum amigo, de algum vizinho, de algum parente, escrevendo: acabou o teu reino. Hoje é o último dia da sua vida. Você foi pesado e foi encontrado em falta. Você não tem sensibilidade para com as coisas de Deus. Você não teve a capacidade de aprender com a experiência dos seus pais. Você escolheu as festas e as orgias. Pesado foste. Tua vida chegou ao fim. Agora, o mesmo Deus que pode escrever esse juízo, Ele também pode escrever o contrário disso, né? O que hoje Deus escreve na parede da sua vida? Porque Ele também pode declarar para aquele que confia nele, vida abundante, que é o que Jesus prometeu, né? Ele pode olhar para você e dizer: servo bom e fiel, você não foi achado em falta porque você cumpriu aquilo que eu requeri de ti. Por isso multiplicarei as bênçãos sobre ti. Deus pode fazer isso. E tudo isso vai depender da sua escolha. Tudo isso vai depender da escolha dos seus filhos, dos seus netos, dos meus filhos. Futuro. Mas infelizmente para Beltsazar, a palavra foi: mene, mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, você foi pesado e achado em falta. E o teu reino foi dado aos medos. Então diz a palavra de Deus que Beltsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, versículo 30, morreu Beltsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E assim acabou a história deste homem. Feche seus olhos agora. Eu vou fazer uma pergunta retórica. O que a mão de Deus está escrevendo na parede da sua vida? O que a mão de Deus está escrevendo na parede do seu filho? No quarto do seu filho? Na casa das pessoas que você ama? Vamos orar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia em salvar. Que hoje não seja o último dia daqueles que estão distanciados de Deus, mas que hoje possa ser o primeiro dia de uma vida de intimidade com Deus. Para aqueles que nós amamos. Pense aí no seu filho, no seu neto. Pense aí na pessoa que você ama. Vamos orar. Senhor,
Terrível coisa, ó Deus, é não ter sensibilidade espiritual. Terrível coisa é rejeitar a tua palavra. Terrível coisa é não andar nos teus caminhos, ó Deus. Terrível coisa para os nossos filhos é não aprender a andar contigo, Senhor. Por isso queremos invocar a bênção sobre cada um deles e pedir que a tua misericórdia, que é tremenda, alcance, Senhor, aquele coração e transforme aquele coração. Que o testemunho da tua palavra, Senhor, acenda a chama do teu Espírito naquela vida e que ele possa, ó Deus, se derramar diante de ti. Nós pedimos isso, ó Deus. Pedimos misericórdia. Nós não queremos os nossos queridos, ó Deus, no inferno. Nós não queremos os nossos queridos na chama eterna. Como diz a tua palavra, porque é um lugar preparado não para eles, mas para o diabo e seus anjos. Resgata-os, ó Deus, como alguém que resgata do fogo. Liberta. Que a sensibilidade do Senhor se manifeste, ó Deus. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos por nós, ó Deus, que nós possamos também vivemos tão somente para Ti e para o testemunho da Tua graça. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.